novidade a gente tem, dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Para você, uma excelente semana. Obrigada pela audiência. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto que às vezes as pessoas demoram a se dar conta, que é a melancolia. Aqui no estúdio com a gente o Pedro Nunes, que é o nosso convidado especial de hoje, que é psicanalista, não é isso? E, claro, todas as semanas, todo mundo já conhece, Patrícia Pinastro, essa psicóloga e psicanalista. A gente resolveu trazer esse termo melancolia para o programa Utilidade Pública de hoje, que, assim, não é fácil você diagnosticar. Não. Na verdade, a melancolia é um termo freudiano. Hoje é mais utilizado as depressões, né? Tanto é que as depressões, aí vem o transtorno de humor, transtorno bipolar. Hoje tem vários transtornos, porque tem várias nosografias. Porque hoje estamos na era da depressão. Enquanto na época de Freud era a era das histerias, das histéricas, hoje é a era da depressão. Só que ele chamou de melancolia, por ser um tema muito mais extenso do que a depressão. O que inclui? A melancolia vai até que ponto além da depressão? A melancolia, ela abrange também a mania, como na nosografia psiquiátrica chama transtorno bipolar. Só que ela é uma depressão patológica. Porque a depressão ela pode ser ocasionada por um momento da pessoa, por uma passagem, por alguma circunstância, de você sair dela. Mas na melancolia é algo patológico, é algo que você vai ter que lidar o resto da sua vida. É uma estrutura psíquica. Então é algo muito mais profundo. E mais complexo também, tanto Sim. de diagnosticar quanto de tratar, né, Patrícia? É uma estrutura, como o Pedro está falando. É uma estrutura que você, quando você trabalhada, você aprende a administrar. Não é uma cura, né, Pedro? Não existe aquela, me curei. Não, você vai trabalhando isso muitas vezes dentro do consultório, né, da psicologia, da psicanálise, e você vai aprendendo a administrar essa estrutura dentro de você e lidar com ela no cotidiano, nas suas atividades diárias. Ou seja, ao contrário do que muita gente pensa, por exemplo, você tem a depressão que você vai tratar e aí você pode se curar daquilo ali. Ficar bem, e você tem a questão da melancolia, que aí você vai ter que aprender a conviver e a administrar o resto da vida, porque você é uma pessoa melancólica, é isso? É muito difícil. Na verdade, fazer um diagnóstico de melancolia é muito delicado. Porque não é tão simples assim, não. Porque os sintomas, eles são muito parecidos, tanto com depressão, como qualquer outro momento ou sintoma que tem em outras patologias. Então, é muito difícil de diagnosticar. Mas quando você diagnostica, e é importante que isso aconteça, porque você tem que seguir uma linha diferente das outras estruturas psíquicas. A melancolia, Freud, ele foi muito feliz porque ele fez, no texto, quando ele fala da melancolia, ele compara com o luto, que a gente pode falar da tristeza. Hoje em dia, a gente não pode ficar triste, não. A gente Não pode mais ficar triste. A gente não Ninguém mais pode ficar triste. Né? Antigamente, até diziam os poetas, né? A gente vai para uma mesa de bar, vai, afoga as mágoas e depois vai se resolvendo as coisas. Hoje em dia, não. É no Rivotril. Ninguém mais pode ficar triste. Essa ideia, realmente, da felicidade plena, toda plena, o tempo todo, ninguém pode ser triste, ninguém pode chorar, ninguém pode... outro dia uma pessoa até me convidou, a gente vai fazer um chá de separação. Repressão afetiva que a gente nós conversou com o João Corumba. Corumba aqui, exatamente. Né? A gente está fingindo que aquilo não existe. E, na verdade, uma separação, um processo de separação, é um processo doloroso, é uma perda, é um luto que precisa ser vivenciado. E aí eu estou mascarando isso e juntando as pessoas para fazerem parte dessa negação, né? Por quê? Porque a gente não pode ser visto chorando, a gente não pode revelar
as nossas fraquezas. É uma coisa tão natural, né? As pessoas têm pontos fortes e pontos fracos. Mas, infelizmente, as pessoas elas estão se blindando também, obviamente, por conta das redes sociais, que é outro tema recorrente aqui, que as pessoas elas pararam de viver, elas estão vivendo, né? Para as redes sociais, então precisam estar sempre bem, não podem ficar tristes, não podem sofrer, mas a gente vai retomar esse tema daqui a pouquinho, depois do intervalo dos minutos.